Doutora Ana Gomes já tinha detectado irregularidades neste processo dos estaleiros de Viana do Castelo que a levaram a fazer uma queixa formal à Procuradoria-Geral da República. Esta irregularidade também substancia ainda mais o ambiente de nebulosa que se... Esta é mais uma irregularidade que eu próprio não tinha detectado e que penso que é suscetível de levar à impugnação do concurso e, designadamente, evitar que, como parece estar previsto, também com já sucessivos adiamentos, se constitua exatamente o contrato da subconcessão. Eu tinha detectado outros problemas que incluí na queixa para a Procuradoria-Geral da República, mas também para a própria Comissão Europeia. Lembro que o processo de investigação da Comissão Europeia pelas alegadas ajudas de Estado, que o Governo nunca justificou e podia justificar e serem perfeitamente legais, resulta do facto de o Governo ter comunicado o processo de privatização que tinha em curso, pôs em marcha em 2012, e a Comissão ter analisado esse processo e ter concluído que aquilo não era verdadeiramente um contrato de concurso internacional, era uma venda direta mascarada. E porquê a Comissão diz isso? E porque a Comissão levanta uma série de questões relacionadas com as tais ajudas de Estado que o Governo podia muito bem justificar. E que podia, de resto, servir para viabilizar até a empresa, até com recurso até a fundos europeus, como aconteceu, por exemplo, com os estaleiros na Galiza, que hoje estão até a elaborar e até receberam contratos recentemente da Turquia, um investimento considerável do México, etc. Em vez disso, o Governo não só não responde à Comissão, formalmente, como, de repente, faz a inversão do processo para o processo de privatização e passa para um processo de subconcessão, que é este agora em curso. Ora, se o processo da privatização era já tão nebuloso que levantou as dúvidas da Comissão, pois o da subconcessão ainda é mais. E eu, na minha queixa à Procuradoria-Geral da República, levanto os elementos todos. Tive acesso, ao contrário do que o Ministro disse, os documentos não eram públicos, este processo é totalmente opaco. Eu, apesar de tudo, consegui obter esses documentos, pô-los, entretanto, à disposição do público no meu site, www.anagomes.eu. E o que é que se vê? Eu verifiquei, por exemplo, no processo de subconcessão, o Estado aliena em favor da Martifer, que é, de resto, um consórcio de uma empresa que não tem atividade operacional, que é a Martifer Energy, com a tal Navalria, que constrói barcos, não navios, em Aveiro. E que vai constituir uma nova empresa, a West Sea, que ainda não está constituída, que é com quem deverá ser assinado o novo contrato. Pois, nesse... a estrutura financeira desse grupo todo é extremamente clara? Opaco. É extremamente opaco. Sabemos que a Martifer é detentora da Navalria, a Martifer tem uma participação da Mota-Engil, mas tem também participação dos tais irmãos da Martifer, que têm uma empresa SPGS que não se sabe onde é que exatamente está, aliás parecem uns problemas com a CMVM. Tudo indica que, até pela associação, empresas que têm participadas em Angola, a Martifer em Angola, tem uma participação do GEFI, que é a Sociedade de Investimentos criada pelo MPLA, ligada às participações do Presidente José Eduardo Santos. Mas, enfim, é preciso apurar tudo isso. Mas, sobretudo, preocupa-me que o Estado contemple, através do contrato de subconcessão, alienar um território que é estratégico, porque inclui um porto e um cais, portanto é um aspecto de segurança nacional, que é alienado a uma empresa que se compromete, enfim, a fazer valer as regras do CEF, que é estranhíssimo. Naturalmente que implica a destruição da empresa dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Do meu ponto de vista, são uma empresa estratégica para Portugal. Eu até admitiria a privatização, desde que o Estado mantivesse uma forma de controle, como, por exemplo, aconteceu com a Zogma. E até admitiria que a privatização, por exemplo, havia um grupo norueguês que esteve interessado na privatização e que desistiu, aliás, por razões muito estranhas, porque, inclusive, foi recusada a proposta desse grupo, porque chegou 17 minutos atrasada. É muito estranho. Esse grupo podia ser um excelente parceiro para dar uma gestão rigorosa e
e eficaz aos estaleiros, que foi o que eles não tiveram ao longo destes últimos anos. E não estou a dizer apenas deste governo, mesmo mais para trás. Mas os estaleiros são viáveis, deveriam ser um elemento estratégico de uma base industrial de defesa de que nós precisamos em Portugal, com todas as responsabilidades que temos no mar e no quadro até da política europeia de segurança e defesa. Esse era também um critério que o Governo podia ter usado para explicar em Bruxelas as perguntas, responder às perguntas da Comissão. Em vez disso, o Governo invoca uma decisão da Comissão que não existe. Não existe nenhuma decisão da Comissão que implique que as alternativas fossem aquelas que o Ministro pôs, ou encerrar ou subconcessão, quando ainda por cima o contrato de subconcessão não garante a manutenção da atividade de construção naval, porque os termos do contrato só garantem, sim, a manutenção da atividade de reparação naval e não da construção naval. Isto é muito importante. Se a Marinha Portuguesa não tiver uns estaleiros a produzir para ela, os equipamentos de que precisa, e de resto havia uma série de encomendas que eram também outra forma de viabilizar e de justificar as ajudas que o Estado pôs das transferências financeiras, a Marinha vai ter que comprá-los lá fora. E vai ter, com todos os esquemas que isso implica, designadamente... Perda de capacidade estratégica. Completamente. Mas, ainda por cima, nós sabemos que os estaleiros navais de Viana do Castelo, lembra-se, em 2004, quando o Ministro Paulo Portas, Ministro da Defesa, e o Dr. Durão Barroso, Primeiro-Ministro, assinaram contratos dos submarinos. As contrapartidas dos submarinos eram em 52% para os estaleiros. Para os estaleiros. Em contratos, em transferência de equipamentos. Só para dar alguma substância, vou mostrar aqui um documento. São 632 milhões que eram para os estaleiros. Um documento que também está acessível no seu site, que foi um pedido de esclarecimento que a senhora fez ao Ministério da Economia, que obviamente... Já foi o terceiro, fiz 2 ao anterior Ministro e agora ao atual Ministro. E a resposta foi extraordinária, foi de que as contrapartidas são matéria reservada, portanto sujeita a autorizações estranhíssimas. Segredo de Estado. Segredo de Estado. É invocado. E estamos a falar das contrapartidas renegociadas. Como sabemos, há um processo em tribunal Ana Gomes por causa de contrapartidas não executadas. De ser atualmente parlamentar europeia, é diplomata. Isto faz algum sentido? Sou diplomata e sou jurista. E é jurista. Faz algum sentido haver este secretismo de Estado à volta de contrapartidas económico-financeiras? Absolutamente. Isto é absurdo. E ainda por cima, porque estamos a falar de um contrato de renegociação das contrapartidas não executadas pelos submarinos. Sabemos que há 2 processos em curso no Tribunal, na Justiça, um sobre a aquisição de submarinos e outro sobre as contrapartidas não executadas. Em 2012, o Ministro Álvaro Santos Pereira fez um grande barulho a propósito de ter renegociado as contrapartidas. E eu pedi esses contratos de renegociação, porque para esses contratos serem aceitos em Bruxelas, é preciso que se justifique servindo o interesse da defesa nacional, visto que são contrapartida de um equipamento de defesa, os submarinos. Ora, o que foi noticiado na imprensa é que eram para renovação do hotel Alfamar, no Algarve, e um projeto de energias renováveis. Portanto, como é que isto podia ser segredo de Estado? E como é que isto se enquadra como justificação de segurança nacional? Por isso eu pedi esses elementos. Não me foram dados pelo Ministro, visto que, nem pelo anterior nem por este, visto que foi invocado o segredo de Estado, mas eu, entretanto, obtive-os e também os pus na imprensa. E com esta agravante, é que a última documentação com o Ministério da Economia é que a empresa responsável pelas contrapartidas, a Ferrostal, comunica que, afinal, as contrapartidas renegociadas já não vão ser outra vez executadas. Tudo isto é estranhíssimo, mas... Estamos a falar dos estaleiros porque as contrapartidas eram supostas beneficiar os estaleiros. Ora bem, eu queria também ver pela renegociação das contrapartidas se elas tinham ido para beneficiar os estaleiros, visto que os estaleiros estão também nesta situação difícil, por má gestão económica e comercial, mas também por não terem sido beneficiários das ditas contrapartidas. E por terem vendido estoques que eram para construção de navios. Isso é já posterior. Ora bem, e pelos vistos foram completamente esquecidos os estaleiros na renegociação que o Governo fez. E estamos a falar dos mesmos, digamos, de um Governo com os mesmos responsáveis políticos, do Ministro da Defesa Nacional nessa altura, que fez aquele grande fogotório de que as contrapartidas eram para beneficiar a indústria naval portuguesa e os estaleiros navais de Viana do Castelo. Afinal, é o vice-primeiro-ministro do atual governo e está completamente aliado à tal renegociação das contrapartidas. Com o agravante que, entretanto, aconteceram
esses desmandos que todos que diz. Pedindo-lhe uma opinião jurídica sobre tudo isto. Temos dúvidas quanto ao concurso. Temos a correr uma queixa na Procuradoria da República. Na Comissão Europeia? Na Comissão Europeia também. Nesta envolvente, o contrato pode ser assinado? Bom, eu espero que não seja assinado, ainda por cima com estes elementos que acabam hoje de divulgar, que também são elementos de impugnação. Mas há outros ainda mais graves que eu submeti à Procuradoria-Geral da República, e um deles também está relacionado com estes elementos que agora referem, é o facto de o Estado ter recorrido à assessoria financeira para o processo da subconcessão, exatamente ao mesmo grupo bancário que está envolvido e está a ser investigado pelas trafolhices feitas ao Estado no processo da aquisição dos submarinos e das contrapartidas dos submarinos. É estranhíssimo. Ainda por cima, quando os elementos do próprio banco são os elementos que prestam informações aos interessados no concurso da subconcessão. É muito estranho, já por si. Pois há outros elementos muito gravosos para os interesses do Estado e que me levaram a acreditar que há aqui gestão danosa, gestão dolosa dos interesses do Estado, põem-se em causa interesses estratégicos nacionais, há os próprios, naturalmente, importantíssimo, os contratos dos trabalhadores. No processo de privatização havia uma cláusula que o Governo lá tinha posto de manutenção dos contratos dos trabalhadores. Essa cláusula desapareceu completamente do contrato da subconcessão. A expectativa, aparentemente, é que as pessoas aceitem pré-reformas. Sim, o ministro, hoje eu ouvi o presidente do Conselho de Administração dos Taleiros no Parlamento estar a dizer que quem é que fala em despedimentos, ninguém falou em despedimentos e muito menos coletivos. Mas quem falou em despedimentos e coletivos foi o Sr. Ministro numa entrevista que deu designadamente a uma rádio e ao Jornal de Negócios. É uma questão de semântica. Não é uma questão de semântica. Porque não há nenhuma obrigação, no contrato de subconcessão não há nenhuma obrigação relativamente aos contratos. A manter os postos de trabalho. Exatamente. E a Martifer, que na sua proposta, que aliás reconhece que não tem elementos suficientes para fazer uma proposta adequada, que avança com esse número de fazer num primeiro fase uma contratação de 120. 100 e tal. Claro, obviamente o objetivo é desmantelamento, porque a própria Martifer, ou a subconcessionária, não tem a obrigação de manter a construção naval. E, portanto, isto é desastroso para o país. E o meu juízo aqui não é só jurídico, é também político. Eu sou eurodeputada socialista. Eu sou cidadã, eu sou mãe e sou avó e não quero continuar a ver os cidadãos neste país a desconfiar cada vez mais dos políticos, dos governos, da própria Europa. Porquê? Por suspeitas justamente de corrupção, por suspeitas por opacidade deste tipo de processos em que são alienados interesses estratégicos do Estado, de todos nós. É uma metáfora é um caso escandaloso, como é o dos submarinos e das contrapartidas dos submarinos, e há uma ligação direta por várias vias, como eu já demonstrei, incluindo pela via do BES. E, portanto, é um escândalo nacional e isto não pode ir por diante e nós não nos podemos calar. E eu apelo aos portugueses a que não se calem, não é só os trabalhadores de Viana do Castelo, não é só, e quero aqui prestar homenagem ao Presidente da Câmara de Viana do Castelo. Já esteve aqui neste jornal. Meu camarada de partido tem sido inexcedível no apoio aos trabalhadores e no levantamento destas questões. Isto é gravíssimo e os portugueses não podem de maneira nenhuma aceitar isto e o Governo não pode de maneira nenhuma impunemente ir por diante.